Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre intercâmbio. Então, quer dizer, você que é jovem, certamente já ouviu muito falar sobre intercâmbio. Eu sou de uma geração, depois inclusive eu vou perguntar isso para o nosso entrevistado, era super comum o pessoal fazer intercâmbio, não é? Ficar um ano nos Estados Unidos ou em algum país da Europa. Mas deixa eu apresentar ele aqui. Tudo bem, Mário? Boa tarde, André. Tudo ótimo por aqui. Então tá bom, o Mário é super especialista, está super envolvido nessa questão que envolve o intercâmbio. Como é o seu trabalho para o pessoal de casa entender primeiramente, Mário? Por favor, conta pra gente. Perfeito, maravilha. Na verdade, hoje, o nosso principal objetivo é levar o aprendizado da língua inglesa e uma aceleração na proficiência do inglês para jovens brasileiros. Então, normalmente, nós trabalhamos com toda a grade escolar, desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro do médio, para poder prepará-los para estarem aptos a poder viajar e ter estas experiências internacionais. Olha só que bacana, que legal. Eu estava dizendo aqui, né, Mário, que no meu tempo era super comum, continua hoje então, o pessoal, um pouquinho antes dos 18 anos, né, acho que uns 15, 16 anos, é mais ou menos isso ainda ou não? Sim, quando a gente pensa num intercâmbio presencial, normalmente existem aqueles semestrais ou anuais. Normalmente, os jovens escolhem no ensino médio e no segundo ano, bem no meio. Então, normalmente, ele faz ou o primeiro ou o segundo semestre para que ele possa validar as matérias que ele cursou lá fora e ele não precise refazer nenhuma matéria aqui no ensino médio brasileiro. E esse é o padrão mais adotado hoje em dia. Bom, e muitas dúvidas, né, que certamente o pessoal que está em casa tem. Em quanto tempo se aprende inglês? Eu vou perguntar aqui o inglês assim suficiente para você fazer uma viagem como essa, encarar um desafio como esse. Claro que cada caso é um caso, você às vezes precisa do inglês para trabalhar, enfim, mas assim, para fazer intercâmbio, porque certamente você também vai aprender muita coisa lá, né? Então, quanto tempo é necessário, Mário, para encarar um desafio como esse? Perfeito, André. Essa é uma pergunta bem interessante, até porque, antes da gente responder à pergunta em si, a gente tem que voltar um passinho para trás e dar uma olhada no cenário da segunda língua aqui no Brasil. Infelizmente, nosso povo não teve a cultura de se dedicar ao aprendizado de uma segunda língua. Infelizmente, sabemos hoje que mais de 95% da população brasileira não tem o domínio de nenhuma outra língua que não seja a língua portuguesa. Nossa, tudo isso, Mário? Tudo isso. Infelizmente, é um número brutal, gigantesco. Embora a gente saiba que a língua inglesa não é mais a mais falada do mundo, numericamente, mas, obviamente, ela ainda é a mais importante. Sem É dúvida. ela que cuida de transações internacionais, comércio exterior, a maior parte mesmo da área de turismo, é sempre utilizado a língua inglesa. Agora, sobre o aprendizado, a gente tem uma outra barreira aí, principalmente as pessoas de uma faixa etária maior, muitas vezes vêm até com um certo trauma para aprender inglês, né? Muitas vezes o pessoal fala, não, já tentei 3, 4 vezes nessa vida, não consigo mais. Vou deixar para a próxima. E não é bem assim. O que ocorre, infelizmente, muitas vezes, é a metodologia escolhida para o aprendizado. Existem várias metodologias. Também, infelizmente, nós todos temos algum caso, ou presencial, de amigos, conhecidos, familiares, que muitas vezes já frequentaram 2 anos, às vezes 3 anos,
de escolas de idioma presenciais, franqueadas ou não, e que não saem de lá com a fluência. E qual é um dos motivos? Infelizmente, um dos focos de sala de aula presencial é fazer com que o aluno estude muito tempo em cima de ler e escrever. Obviamente, são habilidades da linguagem muito importantes para o nosso desenvolvimento. Porém, como que nós aprendemos a nossa língua materna? Ouvindo e falando, sempre por repetição. Conversando. Esse é o melhor método para aprendermos inglês. É a metodologia que os norte-americanos batizaram de English as a Second Language. Eles colocam uma siglazinha ESL. Essas 3 letras, ESL, é uma metodologia que leva um aluno do básico à fluência em aproximadamente 2 anos e meio. É mais ou menos essa matemática que a gente tem que ter em mente. E quanto tempo é necessário para a preparação para o intercâmbio, Mário? Bom, André, o que ocorre é o seguinte: como a maior parte dos jovens sempre pensa realmente no intercâmbio nessa faixa entre os 15 e 16 anos, se a gente for falar o que seria o melhor dos mundos, seriam os pais já começarem a procurar uma boa consultoria, uma boa parceria, serem assessorados desde os 13 anos de idade dos filhos, ou seja, pelo menos uns 2 anos antes. Parece muito, mas a vantagem é que se ele começa a se preparar quando ele ainda está no ensino fundamental, lá no 9º ano, ele vai conseguir, com toda certeza, aproveitar muito mais as experiências que ele vai enfrentar no intercâmbio quando ele tiver 15, 16 anos. Então, o ideal seriam 2 anos antes. A gente sabe que hoje em dia não é muito o que ocorre. Tem muitos pais que acabam procurando, muitas vezes, até no mesmo ano que eles querem mandar os filhos, ou quando com um pouco de planejamento um pouco maior, no ano anterior. Por que tanto tempo antes, Mário? Você disse que quanto tempo, não é? 2 anos é melhor, vai encontrar mais facilidade. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Legal. O ponto, André, é que a gente tem que lembrar que estamos lidando com jovens, pré-adolescentes, adolescentes, em uma fase de transformação do próprio corpo, metabolismo, mente, início da fase de namoro, e todo esse universo, ele também tem que entender que ele vai se deparar com uma outra cultura, completamente diferente. Inclusive, até no quesito da própria educação. Com certeza. Porque, normalmente, nós sempre estamos acostumados a ir para a escola e nós entramos na nossa sala de aula, escolhemos a carteira e, normalmente, é ali que a gente permanece o ano inteiro. Sai um professor, entra outro, sai um professor, entra outro, e, normalmente, aqui o aluno é o reizinho ali daquele espaço, daquela cadeira, dos amigos, e ele vê a troca dos professores. E, normalmente, nas escolas internacionais, isso se inverte. Quem é o rei do pedaço é o professor, quem é o dono da sala de aula é o professor. Bateu o sinal, o professor fica na sala dele e todo mundo tem que sair e ir procurar qual que é a próxima aula. Então, isso já muda um pouco o formato da cultura que o jovem tem que se adaptar. O tempo prévio, a gente sugere mesmo, até para que a gente possa melhorar a fluência da língua inglesa daquele jovem. Infelizmente, com 13, 14 anos, os jovens ainda não estão com um bom conhecimento da língua. Até porque a maior parte
das escolas começam a ofertar a língua inglesa no ensino fundamental 2, a partir do 6º ano, quando a turminha está com 11 anos de idade. Pelo menos sempre foi assim na área pública. A área privada, obviamente, ela cada vez mais tem percebido a importância, inclusive, do bilinguismo, e a gente viu o disparar de várias escolas na última década, introduzindo o bilinguismo desde a fase infantil das crianças. Mas, mesmo assim, quando a gente faz um teste de nivelamento com jovens na faixa de 13, 14 anos, a gente vê que eles ainda estão patinando muito na fluência da língua inglesa. Ô Mário, como funciona o processo para conseguir uma bolsa nos Estados Unidos? Tá. Esse também tem várias nuances nesse sentido. Ocorre o seguinte: hoje em dia, eu te afirmo que é muito mais fácil um jovem ir atrás de bolsas de estudo norte-americanas no ensino superior, no 3º grau. É muito mais simples. As universidades têm programas de bolsas muito completos, tanto por meritocracia, por aptidão do próprio estudo, notas boas, quanto por aptidões esportivas. Os Estados Unidos, esporte para eles é quase uma religião. Então, todos os anos, eles ofertam 500 mil bolsas de estudo para alunos atletas que passem a defender as cores da universidade norte-americana. Então, todo tipo de aptidão esportiva, individual ou coletiva. Tem muita bolsa de estudo para soccer, futebol americano, basquete, vôlei, natação, salto ornamental, judô, esgrima, tênis. O que imaginar, tem bolsa de estudo disponível. No caso de bolsa de estudos através de nota, é realmente importante que o jovem já pense em se dedicar bastante aos estudos durante o ensino médio. Porque lá nos Estados Unidos tem uma famigerada nota média do ensino médio, que eles chamam da sigla GPA, o GPA. Ela é uma média aritmética de todas as notas durante todo o período do ensino médio do aluno. Lembrando que ainda tem mais um diferencial, porque o ensino médio norte-americano são 4 anos. Não quer dizer que eles têm um ano a mais de escola. É que, para eles, o 9º ano do nosso fundamental já faz parte do high school, do ensino médio. Então, essa é a única diferença. O ensino médio lá é o 9º ano, 10º, 11º, 12º. Bolsas de estudo para o ensino médio, essas já são mais difíceis, por incrível que pareça. Porque o ensino médio norte-americano, a grande maioria, está na escola pública. E as escolas públicas não ofertam bolsas. Isso quer dizer que um imigrante, quando se matricula em alguma escola pública, normalmente os pais têm um visto de residente, não são turistas. Nós não podemos ir como turistas para os Estados Unidos e matricularmos nossos filhos na escola pública. Isso é proibido. Então, tem que ir nas escolas privadas, as charters. Essas normalmente só ofertam bolsas de estudos com aptidão esportiva, quando o jovem vai defender o high school em algum esporte, normalmente coletivo, ou tênis ou natação. Você que está super envolvido com intercâmbio e tudo mais, ô Mário, qual a principal vantagem ou quais as principais vantagens, não é, de se fazer um intercâmbio? De repente os pais estão em dúvida, não é, assistindo aqui ao quadro De Olho na Educação. Olha lá o Mário falando e tudo mais, puxa vida, mas qual a vantagem de eu mandar meu filho para lá? Enfim, gostaria que você falasse sobre isso também.
Perfeito. Muito bem colocado também, André, porque é super interessante. A gente também, olha que bacana, no caso das universidades norte-americanas, quando eles recebem uma solicitação de matrícula de um aluno estrangeiro, uma das primeiras preocupações deles é fazer uma videoconferência com aquele aluno. Em alguns casos, eles gostam de conversar até com os pais, porque eles querem ter a certeza de que aquele aluno, quando se mudar para os Estados Unidos, ele realmente se dedique aos estudos e que não tenha aquela quebra, aquele rompimento familiar tão grande que gere desconforto, inclusive nos pais. Porque há casos de alunos que já receberam bolsas e que, infelizmente, no segundo ano decidiram voltar ao Brasil. Isso, para a universidade, é muito ruim. Então, eles sempre ficam muito de olho em como está o incentivo, a disponibilidade, o engajamento daquele aluno. Quando a gente pensa em intercâmbio, é uma excelente preparação para o jovem, não somente cultural, mas como pessoa. Muitos intercâmbios, a grande maioria, o jovem acaba indo para uma casa de família daquele país ao qual ele está, vai fazer um intercâmbio. Então, ele vai viver diariamente o cotidiano de uma família que tem outra cultura, tanto em relação à organização familiar, limpeza, alimentação, educação. Então, o jovem acaba se deparando com outros valores. E isso é muito bom, até para o desenvolvimento pessoal. Sem falar no profissional, porque, obviamente, há uma grande vantagem quando esse jovem retorna ao Brasil, este intercâmbio, quando ele coloca no currículo dele, na hora que ele tem a entrada no mercado de trabalho, isso abre muitas portas e gera uma oportunidade fantástica. Eu estava, inclusive, conversando esses dias, né? Claro, meu filho ainda é pequenininho e tudo mais, mas, claro, se for a vontade dele, eu gostaria que fizesse intercâmbio. Eu, particularmente, não fiz. Tenho muitos amigos que fizeram, né? Na época do colégio e tudo mais. Eu não fiz, não sei porquê, talvez não tenha amadurecido a ideia, mas eu gostaria que meu filho fizesse. Eu acho que deve ser, certamente, uma baita experiência, até para voltar, logicamente, com um currículo melhor, dominando a língua, e tem também essa questão da cultura que é extremamente importante também, né, Mário? Sim, sim, perfeito, André. Agora, é muito importante a gente também falar para os pais, que obviamente estão pensando em intercâmbio, porque nós estamos numa fase bastante delicada. Não somente por conta da nossa crise sanitária global, a pandemia, que ainda não acabou, mas também pensando, e infelizmente, na desvalorização da nossa moeda. O nosso real brasileiro é uma moeda hoje muito fraca, perto normalmente os países mais escolhidos, né? Nova Zelândia, Austrália, que trabalham com o dólar local deles, o câmbio ainda está na faixa de 4, mas são 4 vezes acima da nossa moeda. O dólar norte-americano, muito próximo a 6 vezes a nossa moeda. Se a gente pensar na libra esterlina, em intercâmbios para a Inglaterra, por exemplo, mais difícil ainda. São quase 8 vezes. Então, tudo isso a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado. Porque muitas vezes o jovem quer escolher um destino, mas, obviamente, por questões financeiras, pode ser que isso não caiba no bolso dos pais. Então, por isso também vale muito a pena uma grande pesquisa, porque existem realmente intercâmbios que variam hoje
vamos falar em valores de reais, de 10 mil reais a 70 mil reais. Então, valores muito pesados. É verdade, é verdade. É um investimento, né? Então tem que fazer valer a pena. Como disse o Mário aí, de 10 mil a 70 mil reais. Ô Mário, antes da gente encerrar, o papo fluiu tanto que a gente já até passou um pouquinho do tempo, tá muito legal, né? É uma entrevista muito esclarecedora do Mário aqui conversando conosco a respeito de intercâmbio. Uma curiosidade minha aqui, cara. Tem estudante, tem jovem que, vamos supor, os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, faz o intercâmbio de um ano, normalmente é um ano, né, o intercâmbio. Tinha de 6 meses também, mas normalmente é de um ano. E de repente o cara, pô, se adaptou pra caramba, não é? Fez amizade, enfim, e resolva ficar nos Estados Unidos. Não é tão simples assim, né, Mário? Não, não é tão simples. Se for nos Estados Unidos, ele tem que lembrar de, obviamente, permanecer legal. Ele não precisa retornar ao Brasil, mas ele tem que dar entrada no visto de estudante para continuidade. Ele pode fazer isso direto lá mesmo, sem precisar retornar. Isso é bastante importante. E tem uma dica que eu queria aproveitar e deixar para todo mundo, porque como a gente fala hoje de intercâmbio, óbvio que a parte presencial conta demais, porque é muito bacana a vivência em um outro país. Mas famílias que realmente não tenham uma reserva financeira disponível para enviar o filho para fora do país, hoje em dia é possível fazer intercâmbios online. Olha só. Ou seja, você pode fazer o high school dos Estados Unidos estudando por plataformas online. Você vai estar convivendo dentro de uma escola norte-americana, um professor dando aula todo em inglês para você, você vai ter aquelas matérias, você consegue as certificações, a validação e até o diploma de high school sem sair do Brasil. Isso também é uma opção muito interessante que vale a pena os pais pesquisarem. Tá joia, muito legal, que bacana, gostei muito aí. É um assunto certamente muito importante e eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, que acompanhou aqui o quadro de Olho na Educação, pode tirar algumas dúvidas com você, Mário. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por participar conosco. Eu que agradeço, André, e é isso aí, educação é o que muda o futuro. Vamos junto. É isso aí, tamo junto. Eu sou André Aranha e você sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!